Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas complementar. E eu vos garanto, enquanto não passar o céu e a terra, não passará um i ou um pontinho da lei sem que tudo se cumpra. Quem, pois, violar um desses preceitos, por menor que seja, e ensinar os outros ao mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Mas quem os praticar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo, se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Hoje nós vamos falar sobre uma das leis naturais, uma das leis morais, que é a lei da destruição. Foi um assunto até que eu falei algumas semanas atrás, porém é um assunto interessante para que ele possa esclarecer o que o Espiritismo pensa sobre vários assuntos e também que possa esclarecer a nossa visão sobre várias coisas. Antes que a gente entre no nosso assunto da lei da destruição, a gente deve definir o que é uma lei moral, uma lei natural. Então, as leis naturais são aquelas leis imutáveis, são as leis de Deus. E essas leis são eternas, elas independem da lei do homem. Ou seja, nossa civilização, nosso país, possui várias leis, tem a sua Constituição, outra série de leis, só que essas leis não têm nada a ver com essas leis eternas, que são as leis de Deus. Dentro dessas leis naturais, existe também as leis morais. E o que são leis morais? São leis que servem para definir o que é certo e o que é errado, como deve ser a nossa conduta. Allan Kardec, quando ele escreve o Livro dos Espíritos, ele vai fazendo várias perguntas para os espíritos amigos e sobre vários assuntos e é respondido. Certo momento ele pergunta se ele pode dividir as leis morais em 10. E o espírito responde que sim, que ele pode dividir em 10 e que essa divisão ficaria parecida com a lei de Moisés. Então, e além disso, essas 10 leis morais, elas têm a lei mais importante, a lei do amor. E a gente pode voltar naquele trecho do Evangelho em que Jesus diz que toda a lei dos profetas, a lei de Moisés, ela depende do amor. Ou seja, quando nós amamos ao nosso próximo, nós conseguimos cumprir todas aquelas outras leis. Então, as leis morais são parecidas, de certa forma, com as leis de Moisés. E o nosso assunto de hoje é a lei da destruição. Porém, antes de entrar ainda na lei da destruição, é interessante também que a gente conheça, nem que seja por alto, duas outras leis, que são a lei da conservação e também a lei do progresso. Me desculpe, por favor, branco. Então, a lei da conservação e a lei do progresso, elas estão intimamente ligadas à lei da destruição. E o que quer dizer a lei da conservação? Todos os seres vivos e também o homem, ele precisa se conservar sua vida, conservar sua existência. E também o ser humano precisa progredir, o mundo precisa progredir. E a doutrina espírita deixa isso muito claro. Claro, porque o objetivo da nossa encarnação, das nossas várias encarnações, é evoluir. O mundo também progride coletivamente. E a lei da destruição, ela está intimamente ligada a essas duas leis. Porque muitas das vezes, para que a gente possa garantir a conservação, é necessário que haja destruição. Muitas das vezes também, para que haja progresso, é necessário que haja também alguma destruição. A destruição é um nome, às vezes, pesado. A um primeiro momento, quando a gente não conhece, a gente fica até assustado em saber que existe uma lei moral com esse nome. Ele assusta. Porém, quando nós verificamos o que é a destruição, muitas das vezes, aquilo que a gente chama de destruição, nada mais é do que uma transformação. Às vezes acontece algum tipo de destruição, algo que não seria bom, aparentemente, mas aquilo vem para o bem, ela é necessária. Um exemplo de destruição, um exemplo da lei da destruição que a gente pode ver, talvez o maior exemplo, é a morte. Que a morte, ela é a destruição do corpo físico, a destruição da matéria, para que o nosso espírito possa prosseguir no seu caminho, prosseguir na sua evolução. O espírito continua vivo,
Apenas o que morre com a morte é o corpo físico. Então a lei da destruição já tem o seu maior, talvez o maior exemplo na morte do corpo físico. E a gente verifica que é necessário, para que haja o progresso do espírito, é necessário que haja a destruição do corpo físico. Já fica aqui o nosso maior exemplo. Outros exemplos que nós podemos encontrar, a gente encontra no reino animal. Para que os seres vivos possam sobreviver, inclusive nós humanos, é necessário muitas das vezes que haja destruição de outros seres vivos. Um animal carnívoro, a gente pode usar aqui o exemplo de uma onça, ela precisa comer outro ser vivo. Para que ela possa sobreviver, para que ela possa conservar a sua vida, ela precisa destruir um outro animal. Então a gente sabe, no reino animal, uma onça pode se alimentar de uma capivara, de uma cotia, qualquer outro animal. Ela está conservando o seu corpo físico. Hoje mesmo, no grupo de estudo, a gente estava discutindo sobre, chegou a esse exemplo da lei da destruição, um exemplo de que é necessário, em certos casos, que o próprio ser humano interfira na natureza para conservar a sua própria existência, o seu progresso e também da própria natureza. Eu dei o exemplo hoje no grupo de estudo do javali, que é um animal que não existe aqui no Brasil, ele não é nativo do Brasil e foi trazido por vários criadores, porém, por algum motivo ele se espalhou e hoje é uma ameaça para as nossas lavouras, uma ameaça para nossas plantações que interferem até mesmo no homem, porque diminui a quantidade de alimento produzido. E esse animal, o javali, ele não tem um predador natural. Então é permitida a caça do javali no Brasil. Por que isso? Para que com essa destruição, as nossas plantações que geram alimentos para milhões de pessoas podem se manter conservadas. Foi um exemplo de uma necessidade de interferência do ser humano na natureza, inclusive matando ali animais, destruindo animais. Não com uma finalidade destrutiva, mas com uma finalidade de garantir o progresso, garantir a conservação. A necessidade de destruição, ela reduz à medida que o ser humano se torna menos material. À medida que o ser humano evolui, ele depende menos da matéria. Existem relatos que alguns planetas, os espíritos encarnados naquele local não precisam se alimentar de carne. Então, por quê? Porque aqueles seres já estão praticamente imaterializados, não necessitam da carne. Porém, essa não é uma realidade do nosso planeta. Nós ainda precisamos da carne, ainda precisamos nos alimentar de proteína e destruir para isso outros animais. Flagelos naturais. Muitas das vezes nós presenciamos, nós vemos no noticiário, vemos aqui mesmo perto de nós, vários flagelos naturais, várias tragédias, várias catástrofes, como enchentes, terremotos, furacões. E isso, não resta dúvida que é um exemplo de destruição. E em muitos casos, essa destruição, ela vem para o bem. Podemos citar um exemplo que talvez faça parte da nossa realidade, seja a chuva. Muitas das vezes ela pode vir uma chuva forte, pode causar inundação, pode destruir plantações, pode matar algumas pessoas. Mas ninguém em sã consciência nega que nós precisamos de chuva aqui no norte de Minas, em qualquer lugar. Então a chuva, ela é um exemplo de flagelo natural, dependendo de sua intensidade, pode causar destruição, mas traz também conservação para a nossa espécie, pois ela nos garante água. Então, esse é um exemplo que nós temos. Pode ser necessário também que haja alguma catástrofe natural, para que muitas pessoas, que seja necessário que elas desencarnem por algum motivo, talvez seja necessário que elas desencarnem e aquela tragédia seja o motivo, seja a oportunidade para isso. Então nós devemos enxergar todos esses fatos da natureza sob essa visão. Até mesmo a guerra, sem dúvida é um dos maiores absurdos da humanidade, uma das maiores atrocidades, causa muita morte, muita destruição, muito sofrimento, já causou e causa até hoje. Não tem dúvida que a guerra é algo ruim, é algo
destrutivo, porém, pela ótica da lei da destruição, nós devemos enxergar algumas coisas sobre a guerra. Por que existe guerra, sendo que Deus domina tudo? Por que Deus permite que aconteça a guerra? Às vezes a guerra é necessária para garantir a liberdade de algum povo. E exemplo disso nós encontramos talvez a Segunda Guerra Mundial. Foi necessário para que aqueles vários países da Europa conseguissem se libertar do nazismo, enfrentando a Alemanha. Foi um momento, aquilo foi necessário. Como na própria Bíblia, ou através da história, a gente consegue ver várias guerras que foram, apesar de cruéis, necessárias. E além disso, a guerra ela é permitida porque ela é um meio de trazer progresso. Se nós formos analisar várias das tecnologias que nós temos acesso hoje, se formos rastrear a origem daquela tecnologia, daquela invenção, nós vamos encontrá-la na guerra. Exemplo que nós podemos ter aqui, o computador foi criado por motivos bélicos, através da guerra. Também o GPS que nós utilizamos hoje amplamente, até mesmo civis, é uma tecnologia criada na guerra. Hoje nós comemos muito alimento enlatado que facilitam também a nossa vida. Os alimentos enlatados também foram criados pelos exércitos para serem consumidos nos campos de batalha. Então isso aqui não é uma apologia à guerra, ninguém aqui quer falar que a guerra é boa, pois como eu falei no início, a guerra é uma das coisas mais destrutivas e negativas da humanidade. Porém, se Deus permite, é principalmente por esses dois motivos: o progresso da humanidade e também para que possa haver, para lutar pela liberdade em certos casos. E também quando a gente fala liberdade, a gente volta naquela lei natural que eu tinha falado no início, que é a lei da conservação. Muitas das vezes um povo entra em guerra com o outro para se defender, para poder se conservar. E